Olá pessoal, hoje nós estamos apresentando mais um FeoliCast. Hoje nós temos uma convidada especial que nós estávamos aguardando há algum tempo. Hoje nós temos aqui a idealizadora do projeto Geradas no Altar, a missionária Bruna Assman, né? É um prazer te receber aqui conosco, saber um pouco sobre a sua história, saber como o Senhor entregou as Geradas no Altar nas suas mãos e como você tem cuidado desse projeto, como é a sua história, a pregadora além do altar. Bom dia, paz para todos. É extraordinário, incrível saber que aquele que é dono de tudo e sobre todas as coisas te entregar e confiar, né, a nós algo tão poderoso, tão grande e que, de fato, foi levantado para mudar vidas e para transformar pessoas, assim, pelo poder da palavra e do nosso testemunho, né, daquilo que Deus fez na nossa vida, porque primeiro em nós e depois através de nós. Amém. Antes da gente iniciar com essa conversa, eu já quero pedir que você venha se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque eu tenho certeza que essa história de hoje vai abençoar tantas vidas, assim como a minha foi abençoada ouvindo de pertinho sobre a sua história. Então eu quero te pedir, compartilhe, ativa o sininho e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Bruna, eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós como foi o seu início. Você já veio de um lar cristão? Você se converteu depois? Como foi o seu processo até aqui? Bom, a minha avó, né, ela era cristã, ela é, né, cristã. A minha mãe também, só que diante de dificuldades familiares, até mesmo abandono, questão de divórcio, separações, ela se afastou da presença de Deus. E eu cresci, né, nesse lar onde a mãe tentava, né, fazer o melhor para seus filhos, mas ela não estava indo à igreja, não estava firme com Deus. E eu tinha minha avó que morava longe e eu conheci a Jesus mesmo sendo levada por um pastor, um paizão nosso, sabe, na fé, que cuidou de nós, cuidou da nossa casa, ajudou muito a minha mãe. Minha mãe também ajudou muito eles. E eu conheci Jesus indo para a igreja juntamente com os filhos dele. E eu fui crescendo, fui indo, vendo Deus fazer algo, assim, coisas extraordinárias através da vida desse pastor, né? Um pastor muito conhecido em Curitiba, pastor Orandir, né? Para muitos, né? Conhecido pelo seu testemunho, né? O ex-mendigo, né? E ver o que Deus, assim, fazia através da vida dele, assim, dons, curas, assim, maravilhas através da vida dele, assim. Eu fui crescendo nesse cenário, assim, nesse contexto, assim, que a gente morava em uma mesma rua e era praticamente uma família, né? Todo mundo junto ali. E eu cresci assim, né? Conheci Jesus mais através deles mesmos, assim, onde eu ia nos cultos, nas escolas bíblicas dominicais pela manhã. Eu fui crescendo assim, juntamente com eles. Foi assim que eu conheci a Jesus mesmo, assim. Você conta no teu livro que você começa a ir sozinha para a igreja, né? Do meio da sua casa. No meio da minha casa. Só você começa a ir ao culto e os seus irmãos, eu acredito que eles até falavam que por conta do seu cabelo, né? Corta esse cabelo. Como a minha casa não era um lar que estava seguindo, né, na igreja, e naquela época a gente era bem difícil, assim, nós não podíamos cortar cabelo, não podia usar calça, não podia nada, né? Era bem, um pouco mais assim, como que eu posso dizer, rígido, né, do que hoje, mas hoje está um pouco mais tranquilo, porque foi até desmistificado ou quebrado um pouco essa questão, né, que leva um pouco mais para a questão religiosa mesmo, usos e costumes também, né. Nós não podíamos, então assim, eu dormia de saia com medo de Jesus voltar. Você conta isso no livro? Eu conto, né? Eu não gostava de cortar o cabelo, nada disso,
Porque era a questão mais da obediência mesmo, pela liderança, pelos costumes que realmente eram impostos, mas para mim não era um peso, não era um fardo, não era algo assim, tipo um sacrifício, algo muito difícil e custoso. Para mim era tranquilo, porque tudo que eu queria era obedecer a Deus, e para mim era prazeroso isso. Então não era algo assim custoso e difícil não fazê-lo. E sim, eu vivi por episódios que eu ouvia da minha mãe, ou até mesmo da família. Corta esse cabelo, parece uma Maria Mijona, tira essa saia, essa roupa horrível. E eu passei por isso, sim. Isso realmente doía bastante em mim. É porque eu queria obedecer, né? Eu era, assim, sou, né, apaixonada por Cristo, e para mim eu tinha como uma regra e eu tinha como uma verdade que eu tinha que seguir daquele jeito, e de fato para que eu estivesse em uma vida de santidade, né, com Deus. Então para mim era incrível viver aquilo, mas eu não era compreendida dentro de casa. Acontece muito, né? Tem muitos jovens Bastante. hoje que acabam desistindo do seu chamado, desistindo da presença, né? Por conta que não tem um apoio familiar, né? Às vezes vai sozinho, e aí tem alguém que ajuda, mas de repente esse alguém, ele se vai, ou ele se afasta, como você conta no livro, né? E depois esse pastor que foi um paizão para você, né? Que te encaminhou, depois você já não tem mais a presença dele. Não tem. Né? E aí começam a dificultar cada vez mais as coisas, né? Você conta também que você passou por algumas... Eu vou dizer a palavra preconceito dentro da igreja, vou usar esse termo, né? Pelo fato da sua mãe não estar ali, de você ir sozinha. Como foi, assim, para você? Muito difícil, bem difícil. A fase ali da adolescência é uma fase bastante difícil, né? Porque você tá saindo ali da infância, você não sabe se é criança, se você é adulto ou é jovem. E ali, eu acredito que uma das fases mais difíceis, assim, do ser humano é a adolescência. É a adolescência porque é uma mistura de sentimentos, é uma mudança, né? A mudança no seu corpo, é a mudança de tudo. E é muito difícil. Eu acredito ali que é nesse momento, assim, que o inimigo, ele investe muito, assim, em atacar a mente, sabe? É uma confusão na mente. De manhã você sente uma coisa, de meio-dia outro, e à noite você tem outro sentimento. Então, assim, eu acredito que é nesse momento, assim, de vulnerabilidade, né? Ainda mais quando não se tem esse suporte, essa estrutura, essa base familiar. E realmente, hoje eu entendo que na minha adolescência eu usava a igreja como uma rota de fuga, né? Um lugar de pertencimento. Eu queria buscar por esse ambiente de pertencimento. Eu queria fugir da realidade, né? Do contexto da minha casa, que não era exatamente aquilo que eu via dentro da igreja, dentro de outras famílias, né? Aquela família perfeita, né? O pai, a mãe na igreja, obreiros. E eu ia sozinha, e não foi fácil realmente, porque eu era aquela menina que eu ia para a igreja sozinha, que tinha os trabalhos, os congressos, e os pregadores chamavam os pais, venham abraçar os seus filhos, e eu olhava e não tinha os meus pais, e foi um momento bastante difícil ali, que eu chorei muito, assim, que eu pensei em desistir várias vezes, e eu orava e buscava a Deus, e parece que nada acontecia, a tua oração não era atendida ou respondida. Só que hoje eu consigo compreender, né, que há um tempo mesmo determinado, e que não é porque a gente orou de manhã que à tarde Deus vai automaticamente responder, porque Deus, ele não está nesse lugar de eu orar e pedir e ele já me atender, né? Não é esse lugar em Deus, mas a oração, ela é um diálogo, um relacionamento, né? Que ele te estabelece esse relacionamento com Deus. E eu passei, sim, esses momentos difíceis na igreja, também, né, do contexto ali da igreja, de rejeição. É por isso que eu gosto muito de ministrar para adolescentes, para jovens, e também quando, né, o nosso maior ali, se eu posso dizer, o público, né, são mulheres, né, também, eventos de mulheres, departamentos femininos. Eu sempre ministro para mães, assim,
sobre isso, sobre voltar esse olhar para o adolescente, voltar esse olhar, né, esse cuidado para os filhos, assim, e abraçar até mesmo aqueles que não são, né, os seus filhos, assim, e entender, né, porque é fácil a gente olhar para o adolescente e dizer que é frescura, que eles são mimados, mas existem guerras e batalhas assim, muito grandes na mente, um ataque assim, na mente deles assim, muito grande mesmo, assim, que é bem difícil, assim, bem difícil. E ele precisa assim, ser compreendido, ser ouvido e também ser abraçado, né? É Sim. necessário. A nossa mente é um campo de batalha. Um campo de batalha. Que nunca cessa, Não né? cessa. Nunca tem fim. Cessa. E você acha que hoje, essa dificuldade, essa situação que você passou antes, você acha que hoje ainda continua tendo nas igrejas? Ou já diminuiu bastante? As pessoas começaram a ser mais empáticas? Ou você acha que ainda falta? Melhorou bastante, mas ainda tem muito a conquistar, a melhorar também, né? De antes a hoje melhorou bastante, assim, hoje existem vários trabalhos, o cuidado mais voltado, né? Mas ainda tem bastante a ser melhorado e a ser mudado também, né? Sim, você conta no seu livro que você se apaixona por um rapaz da igreja. Sim, eu conheço ele na igreja e a gente começa a ter um relacionamento, uma amizade, na verdade, a gente começa a conversar e desesperadamente eu fico apaixonada por ele, a gente começa a conversar e se relacionar e é ele hoje. E é hoje ele, até hoje. Até hoje é ele. Amém. E no seu livro você conta que você teve algumas dificuldades, né? Algumas barreiras pela falta de paternidade, né? Porque a falta de paternidade ela é prejudicial, né? Sim. Algumas vezes as pessoas projetam em Deus. Outras vezes, se for mulher, projeta no seu marido. Exatamente. Né? Se for um homem, acaba tendo uma relação um pouco mais dificultosa, né? Com a palavra pai, enfim. Sim. E aí você projeta essa falta de paternidade, essa falta de amor, de pai no seu namorado da época, né? Sim. E você também conta que havia uma barreira da parte da mãe dele, né? Pelo fato da sua mãe não estar na presença, pelo fato de só você estar. Exatamente. E queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi essa história. Por eu ser uma menina que eu ia para a igreja sozinha, que eu não tinha aquela família, um modelo perfeito dentro do contexto religioso, então eu não servia para ser a namorada ou a esposa, ou até mesmo pela nossa classe, né, social. Era vista como uma menina pobre, a menina da favela, então ela não serve, né? E também pela, né, cor, trazendo assim a questão racial mesmo também. Então eu não era boa o suficiente para entrar nessa família ou para estar nessa família. E realmente a questão da paternidade, eu gerei bastante dependência mesmo, emocional, dentro desse relacionamento com o meu namorado, na época que era namorado, e eu tive sim, gerei nele assim a expectativa, ou até mesmo os meus sentimentos, que eu queria que ele suprisse essa ausência, essa falta, né, do pai que eu tive, eu gerei nele, até depois de alguns anos eu me peguei pensando, será que realmente era o amor que eu tinha por ele, ou era mesmo a questão que eu queria suprir a ausência de um pai nele, né? E eu consegui entender e estabelecer e receber a paternidade de Deus que só o Senhor supriria em mim, e assim que o meu casamento, depois de alguns anos, ele foi restaurado e foi tratado. Mas eu acredito assim que realmente eu mudei ali, eu troquei sentimentos pensando querendo que ele suprisse quando ele o que ele tinha para me oferecer era esse relacionamento de homem e mulher, ou, né, marido e mulher, e ele nunca supriria, né, essa paternidade que eu precisava, né?
E é por isso que nós tivemos bastante crise, assim, que eu não entendi. Só que depois que eu entendi, recebi a paternidade de Deus, entendi o que era receber Deus não só como Senhor. Porque muitas das vezes a gente tem Deus como médico por excelência, como resolvedor das nossas causas impossíveis e como Senhor, né, da nossa vida. Mas não entramos na presença de Deus ou não recebemos Deus como um pai. Que o pai, ele supre todas as coisas, ele é protetor, ele é provedor, né? Ele é orientador, ele é o nosso guarda, né? Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Quando a gente recebe Deus nisso, a gente deixa de querer isso em pessoas ou gerar essa expectativa em pessoas, né? Colocamos Deus numa distância assim gigantesca de nós, né? Sendo que ele está pertinho, né? Ele é um pai de amor, né? E aí você passa por essa dificuldade, tem esse problema, sai da igreja, né? Você conta no livro que vocês rompem aquele relacionamento, você sai da igreja e aí toda aquela dor que estava mascarada, né? Vamos dizer assim, escondida ali pela falta do tratar, do acolhimento, né? Da empatia, como nós citamos aqui anteriormente, né? E aí você se afasta da presença e aí começam a gerar as feridas maiores na sua vida, né? Maiores. Pela questão da rejeição, né? Pela falta do acolhimento e da empatia mesmo. E porque como eu acredito assim que eu acreditava que ele era tudo, minha vida, meu tudo, e quando ele me deixa eu fico totalmente revoltada e penso comigo assim, agora ele vai ver quem ele pensa que ele é. Eu vou pro mundo, eu vou... pensamento assim até mesmo infantil, né, assim, falta de bastante maturidade, acreditando que vai afetar o outro com seus comportamentos quando nós estamos nos prejudicando a nós mesmos, né, e dificultando, né, a nossa vida. E eu realmente começo a estudar à noite, mudo minhas amizades, começo a me envolver com amizades que acabam me influenciando, sim, de alguma forma, e para um caminho onde não era aquilo que Deus tinha propósito para minha vida, e me envolvo com o tráfico, começo a fazer uso das drogas, e ali vai assim de ladeira abaixo a minha vida, baladas, e a gente começa a levar, né, essas drogas nas baladas e fazer ali o fornecimento e a entrega dessas drogas ali, e ali vai de mal a pior a minha vida, assim, pensando que eu estava fazendo mal para alguém quando eu estava fazendo para mim mesmo, assim, e fugindo do propósito, porque esse era a intenção do inimigo, né, me afastar do propósito de Deus, porque ele sabia que existia algo muito grande para ser entregue ou mudado na vida de outras pessoas através da minha vida. Então, assim, eu fui me afastando cada vez mais, assim, num buraco, assim, fundo, me afundando cada dia mais. Não tinha um dia que eu não conseguia ficar sem ingerir bebida alcoólica ou sem fazer uso. Estava dependente já. Dependente da maconha, e depois nós fomos ali para cocaína. Aí eu tive uma gravidez e, assim, quando a gente fala, pensa assim, meu Deus, ela ficou muito tempo, mas assim, tudo na minha vida aconteceu muito rápido, assim, sempre Esse muito... cenário todo você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. Muito jovem. Muito nova. Hoje eu vejo a minha filha de 17, eu olho para ela e falo, meu Deus. Eu com 15 anos, eu já estava vivendo nesse submundo das drogas, eu já descobri uma gravidez na adolescência, né? Foi assim, tudo muito, muito rápido, muito intenso. Eu me entreguei assim, sabe? Eu sempre fui muito intensa. Sempre muito intensa, assim, se eu tô num ambiente, eu me entrego totalmente, se eu tô em outro, sempre fui assim, essa entrega, assim, muito, muito intensa em tudo. E eu vivi isso, assim, nesse mundo, assim, pesado mesmo, bem, bem, bem difícil, assim, aonde, quando eu descobri essa gravidez, assim, que eu acho que caí, assim, nossa, acabei com a minha vida.
O pensamento de toda menina jovem quando... Acabei com a minha vida, destruí a minha vida, acabou pra mim. Agora, só ladeira abaixo, só pior ficou. Só que essas baladas, a droga, essa vida que eu estava levando, ela não me satisfazia. Eu procurava preencher, sabe? Esse vazio que ele não era preenchido. Que quando eu estava na presença de Deus, eu conseguia sentir, assim, esse preenchimento, essa satisfação, esse cuidado, assim, da parte de Deus, sabe? Mas pelo contrário, enquanto mais eu fazia, eu ingeria, enquanto mais eu bebia, enquanto mais baladas eu ia de segunda a segunda, mais vazio eu ficava, assim, mais triste eu ficava, mais consumia minha alma, assim, o desejo de morrer, assim, era muito grande, assim, sabe? E olha que eu era a que os amigos olhavam pra mim e diziam assim, se a Bruna não for, não tem graça. Eu era a que animava. Eu era a que fazia bagunça, a que deixava o ambiente alegre, mas dentro de mim. Então, assim, por trás daquele sorriso, daquela alegria, daquela pessoa que aonde ela chegava, alegrava o ambiente, existia um vazio muito grande, sabe? Atrás daquele sorriso, assim... Não é a palavra certa dizer fingido, né? Mas aquela alegria momentânea, aquela alegria que ela era produzida, né? Passageira, por meio das drogas ou até mesmo da maconha, do álcool que te fazia ali dar risada, mas existia uma tristeza assim sem fim, assim, que consumia a minha alma assim bem. Um vazio que só o Senhor pode preencher, né? Eu costumo dizer que o Senhor, ele é do tamanho da nossa dor. E as pessoas podem dizer, nossa, mas você falar que Deus é tão pequeno... Não, ele é tão soberano, ele é tão grande, que ele sendo soberano e grande, ele se faz pequeno para o tamanho da nossa dor, para preencher naquele momento aquele vazio, para depois tomar conta da nossa vida, tomar conta, né, de tudo aquilo que estava nos afligindo, para nos encaminhar de volta ao seu propósito, ao qual ele nos chamou, né? Você fala ali no seu livro também que no começo você foi a primeira jovem a ser batizada com o Espírito Santo, né? E aí você falava de Jesus na sua igreja. Na igreja, na escola, a gente ia pro banheiro. Quando as meninas, eu recebi o batismo, porque assim, coisa de casa, né? Você lavando uma louça, tá orando e falando com Deus, Senhor, me batiza. Qualquer oração na igreja, Senhor, me batiza. Eu queria muito, porque eu via assim que parece que as pessoas que eram batizadas, né? Na época falta um pouco até mesmo de entendimento, mas a gente via que eles eram mais fortes e eu queria ser mais forte para suportar mais, assim, para eu ser forte também, como eles eram, como se tivesse um superpoder, assim, né? E eu buscava aquilo, assim, de todo o meu coração, em todo o tempo. Jejum, consagração, fazer jejum de 3 dias, isso uma adolescente, né? Assim, eu queria muito a presença de Deus, né? Eu queria muito buscar a Ele. E quando eu fui batizada, foi um círculo de oração à tarde, num culto, assim, tranquilo, que quem entra, assim, aquele culto mais pacato, mais tranquilo, você olha assim e fala assim, não, daqui hoje... não tem nada, hoje não vai acontecer nada de extraordinário, um culto mais tranquilo, um culto de oração. E eu me lembro que foi em uma oração, né, de intercessão, onde as irmãs elas se levantaram para fazer essa oração, porque círculo de oração é isso, né? Você vai lá para você interceder, é um culto de intercessão mesmo, de busca, né, pela presença de Deus. E eu fui tomada, assim, batizada com o Espírito Santo ao ponto do culto acabar e eles não conseguirem ir embora e eu não conseguia parar, né? Aquela alegria incessante do Espírito Santo. Aí eu lembro que tinha outro evento à noite na igreja, começou o culto à noite, elas estavam ali comigo ainda, eu não conseguia. E eu lembro que eu fui para casa, quando a gente conseguiu ir para casa, levei uma bronca da minha mãe, né? Bem, bem feio, porque onde que eu estava, que eu não tinha cumprido com as tarefas de dentro de casa, e ela trabalhava o dia inteiro, né? Chegou cansada e eu não estava em casa, e tudo que eu queria era compartilhar daquela experiência, mas eu não era compreendida, não entendiam, né? E foi bem, bem complicado, assim, mas
mesmo assim não tinha problema, porque aquela alegria que eu tava sentindo Era maior que era tudo. maior, foi incrível, assim. Que eu senti, sim. E depois que isso aconteceu, né, os amigos, colegas, eu quero também, eu quero também. E ali a gente foi, né, levantando, aquela geração foi impactada, assim, foi incrível, assim, o que Deus fez, assim. Foi, assim, unânime, assim, a manifestação do Espírito Santo no nosso meio, assim, que a gente ia pro banheiro da escola, a gente orava, a gente fazia os devocionais, e a gente orava para as meninas ser batizadas com o Espírito Santo na escola, era uma dormindo na casa dormindo na casa do outro, para que a gente orasse para que eles fossem batizados, e foi, assim, realmente incrível, assim, o que Deus fez, assim, sobre aquela geração. E de lá, assim, saíram, assim, muita gente, né, se afastou, mas, assim, saiu uma leva bem grande, assim, de pregadores, assim, Amém. de pessoas, assim, que hoje viajam, levam a palavra de Deus e têm uma vida em Deus, né? Hoje a gente vê pastores também, assim, muito, assim, lindo que Deus fez, assim. E você vê o trabalhar do inimigo tão sorrateiro, né? Você tinha essa influência, né? Sim. Vou dizer a palavra, esse poder de influência para a presença de Deus. E o inimigo sabia disso. Ele disse, não, eu preciso de alguma maneira tirá-la dali, porque depois quando você vai para o mundo do tráfico, né? Para o mundo das drogas. Influência também. Você fala ali, só vou se a Bruna for, né? Então, exatamente isso. Sim. Sim, sempre foi... essa questão de liderança mesmo, essa questão, assim, de trazer pessoas, de agregar, né, de influenciar mesmo, assim, realmente. E tanto na igreja, quando eu estava, e no mundo, assim, foi isso mesmo que aconteceu. E aí você descobre essa gestação, como você faz? Como que a sua família reage com isso? Como aquele primeiro amor que você tinha reage com isso? Você relata no livro que você pensa, agora acabou. Acabou. Se ele não ficava comigo antes, agora já era. Não tem mais chance, não tem mais jeito. Só que quando a gente descobriu, minha mãe chorou muito, assim, a família, meu Deus, ficou assim desesperada. Uma menina, uma criança, né? Na verdade, tinha acabado de sair da infância e, né, tava se descobrindo. E ali minha mãe liga para ele, minha mãe conversa com ele. Eu trabalhava até num restaurante. Minha mãe, né, com a minha tia tinha um restaurante. Ele foi até lá, quando eu vi ele, assim, eu fiquei em desespero. E ele chorou muito, assim, ficou bem, bem assim. Mas falou assim, eu tô aqui pra cuidar de você, pra te apoiar, assim, sabe? Conversou comigo. Falou, meu Deus, o que você fez da tua vida? O que aconteceu? E agora? Como que vai ser? E foi bem difícil, assim, essa fase foi bem difícil, assim, porque eu rejeitei, assim, essa gravidez, eu não aceitava, ao ponto, assim, de eu bater na barriga, eu não quero, sabe? Eu acabei com a minha vida e realmente ali eu comecei, assim, não entendia na época, mas eu acredito que eu iniciei ali com um quadro realmente de depressivo, assim, né, de rejeição muito grande, e eu fui arrastando isso, né? Eu fui arrastando essa depressão, assim, acabei com a minha vida. Eu tive um episódio de uma amiga, tentei várias vezes voltar para a igreja, né? Aí eu lembro que eu já tinha ganhado a minha filha e eu fui num culto à tarde, eu pensei, não tem mais jeito, porque assim, pós a eu ter ganhado minha filha, aí eu acredito, assim, que eu fiquei com aquela depressão pós-parto mesmo, assim, foi bem difícil, assim, eu não conseguia dormir, eu não comia, eu não reagia, eu fiquei bem, bem, bem abalada mesmo emocionalmente, assim, era um vazio que consumia. Eu tentei ir para a igreja, tentei voltar, pensei, vou para um culto à tarde. E aí eu fui, me reconciliei, e eu acredito que eu estava naquele período dos primeiros 40 dias, né, que a gente fala que é dieta ali, né, pós ali a gestação. E eu lembro que eu saí da igreja, eu estava tão feliz, tão alegre, assim, de ter voltado. Falei, agora eu vou mudar de vida, realmente é isso que eu quero, eu vou voltar para Jesus, eu vou voltar para a igreja. E eu procurei a minha amiga, né, que era a minha amiga de infância, que me levou para a igreja depois do pastor, que até eu acredito que eu conto ali, que eu vou para a igreja através de uma amiga, daí eu volto. E eu procurei ela, assim, e para falar que
eu tinha voltado, que eu queria mudar de vida. E ela viu, acompanhou tudo que eu passei, acompanhou no mundo, que eu virei uma treva mesmo. Foi, assim, terrível, assim, ao ponto de ninguém querer ficar perto de mim, assim, da época da igreja, né? Sim. E aí eu procurei ela e ela olhou pra mim e falou: não, você acabou com a tua vida, olha, agora você é mãe, você teve uma gravidez, você acabou com a tua vida, né? E acabou pra você. E aquilo ali me deu uma tristeza, assim, um desespero tão grande, porque eu tava tão feliz. Eu fui contar, eu voltei, só que eu não sabia que ela também já estava afastada, que ela também não Estava ferida? Estava ferida. E eu saí pra rua, assim, loucamente, com o carrinho de bebê, né? E a minha filha era recém-nascida. Eu lembro que era uma avenida. Tudo que eu vi foi um ônibus descendo numa velocidade ali. E eu me joguei na frente desse ônibus. E não vi. Quando eu acordei, eu estava dentro do hospital do Cajuru com ai, como que fala? Matá-la? Aquele colar, né, cervical. E eu tinha tentado suicídio, né, pela primeira vez. Foi me jogando na frente do ônibus porque eu queria morrer, né? Não era só um sentimento, mas ele já partiu para o campo já da execução, né? E aí eu já queria executar, né, aquele sentimento que existia dentro de mim, de morrer o tempo todo, porque eu só queria tirar aquela dor que tinha em mim. E aí eu me joguei na frente desse ônibus, assim, com um carrinho de bebê e tudo. Não sei como o ônibus não passou em cima do carrinho, mas eu entrei, assim, para dentro, assim, praticamente do ônibus, quebrou o para-brisa do ônibus. E aparentemente, na época, não aconteceu nada comigo, né? Hoje eu tenho 3 cirurgias na coluna, não se sabe, né? Se é consequência, né, daquilo que aconteceu lá, né, naquela época e não foi investigado, mas teve consequências. Então, assim, a primeira tentativa de suicídio foi, assim, eu me jogar na frente do ônibus em velocidade, uma descida, assim, para tentar, assim... E a sua filha? Ela ficou bem, na verdade, né? Ela ficou bem, não aconteceu nada. Examinaram ela e tudo. Não aconteceu nada. Hoje a minha filha, ela é uma adulta, casada. É mãezinha. Ela vai ter o bebê dela em agosto agora, dia 10 de agosto. Eu vou ser vó. Nossa, vai ser vó. Vou ser vó nova, porque eu fui mãe nova, né? Então, graças a Deus, a minha filha hoje, ela é uma grande voz, né, para essa nação. Deus usa muito ela, assim, no louvor. Ela é, assim, maravilhosa. Eu olho para ela e eu falo, meu Deus, que coisa linda, assim, que presente de Deus que Ele me deu, assim, sabe? Hoje, o que era uma rejeição na época, né? Uma gravidez que eu rejeitei, que eu não aceitei, né? Por eu ser nova, ter uma imaturidade. Hoje eu vejo e falo assim, nossa, foi o melhor presente que eu poderia ter recebido da parte de Deus, assim. E hoje te proporciona cuidar do netinho, agora jovem, Meu né? Deus, Tem disposição. Ainda é ela que cuida de mim hoje, né? Mas daqui a pouquinho eu vou ter a alegria de cuidar do meu neto. Amém. E aí você fica ali desolada com essa situação, né? Porque a sua amiga... Você vai procurar um consolo, né? E acaba não encontrando, como nós falamos aqui nos bastidores, né? A pessoa ferida fere pessoas, né? E você não tinha esse entendimento na época. E aí você não volta para a igreja, reconcilia, mas sai de volta. Não permanece. Não permanece. Não permanece. Dali só vai tomando, assim, um caminho pior, né? Das tentativas de suicídios, elas se tornam constantes ali, fazendo uso de remédios, de drogas, misturar, sabe? Então, assim, foi cada vez piorando mais. Cada vez piorando mais, assim, ao ponto, assim, de eu me jogar, assim, de um carro em movimento na BR, no contorno, né? Sair de casa de um jeito e voltar igual uma múmia, toda enfaixada, parar no hospital, Deus. Sabe? Várias vezes, assim. Na tentativa de suprir aquela dor da alma, né? De tirar aquela né? Você não queria, na verdade, dar fim na sua vida. Você queria dar fim naquela dor. Mas o seu inconsciente só sabia dizer, você só vai terminar essa dor se você der um fim com a sua vida. Eu pensava, assim, que eu não servia pra nada. Assim, nossa, todo lugar que eu vou,
eu não sou aceita, não tenho um lugar de pertencimento, ninguém gosta de mim. Era um sentimento de rejeição, assim, que consumia, assim, sabe? Todo lugar que eu vou, não sou aceita, eu não presto pra nada. E era esse o sentimento que tinha dentro de mim, assim, aquele superego autossabotável. Sabotável. Né? Que de vez ser um ego saudável, era um ego sabotável. E aí você conta no livro que você volta com o seu primeiro namorado, que era o seu amor, que continua sendo seu amor hoje. Você volta com ele. Como é que foi essa reconciliação? Volta. Ai, meu Deus, deixa eu ver como que foi. Nós voltamos a conversar. Na verdade, ele nunca ficou tão ausente. Sempre ele estava por ali com a minha mãe. Sempre ele estava por perto. E aí depois eu já tinha minha filha. E eu lembro que eu fui morar com o meu pai, né? Porque eu fui jurada de morte onde eu morava, no bairro onde eu morava, né? Na Vila Osternac. Um rapaz, ele foi assassinado e eu não tinha nada a ver com isso. E aquela falatória, aquelas coisas assim. E eu acabei, por eu andar com esse rapaz, esses traficantes que mataram ele também me juraram de morte. E eu tive que sair fugida, né, do bairro que eu morava. E eu tive que morar em outro bairro. E eu morei com meu pai, eu fiquei lá. Daí comecei a trabalhar. Daí aparentemente as coisas pareciam que iam se encaminhar. Eu pensei, não, agora eu realmente eu vou mudar de vida. Realmente eu preciso, né, pela minha filha, eu preciso mudar de vida, eu preciso cuidar dela, eu preciso, assim, me alinhar na vida, eu preciso... E aí eu fui morar com meu pai e eu tudo que eu queria, né, era morar com meu pai, tudo que eu queria era ter o meu pai por perto. E quando eu fui morar com ele, não era nada daquilo que a gente pensou ser. O cuidado era totalmente diferente, o sistema da casa era diferente. Mas eu era aquilo, não tinha outra saída para mim. Ou eu morava lá, ou eu não sabia, ou eu ia ser morta onde a gente morava. E ali onde a gente morava toda semana, alguém morria, alguém aparecia no jornal e morto dentro da valeta, era desse jeito. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar, morando com meu pai, comecei a trabalhar de empregada doméstica e trabalhando e cuidando da minha vida. E aí comecei a me envolver com o pessoal, né, com a família que eu trabalhava. Eles tinham um time de futebol e eu sempre gostei de jogar bola. Na época nós tínhamos um time, nós jogávamos bola, a gente disputava torneio, campeonato e tudo. Olha, missionária jogadora, gente. A gente viajava, ia pra fora, fazia excursão, disputava altos torneios, assim, bem bacana. E daí, eu lembro que as meninas lá do serviço da família, elas jogavam bola também. E elas me convidaram, você gosta de jogar bola e tal? Eu falei, eu jogava antes. Não, então vem, entra no nosso time, a gente joga todo sábado. E eu comecei a me envolver, sabe, com elas e tudo ali. E aparentemente, assim, parei, assim, eu fumava maconha ainda diariamente. Mas eu comecei a me envolver ali, jogar bola, e aí... Esse meu ex-namorado, como sempre, nunca se afastou totalmente, sempre por ali, né? Ele me liga, eu falei, agora eu tô jogando bola e tal. Eu vou lá ver você jogar bola num sábado. Aí ele foi lá, a gente jogava pelo Boca Júnior. E aí ele foi ver a gente jogar e aí a gente começou a conversar, e ele começou a frequentar, e a gente começou a se relacionar de novo. Daí eu lembro que um dia eu queria sair, a minha madrasta, não, você não vai sair. Ali eu já tinha 18 anos. E eu olhei pra ela e falei assim, eu olhei pro meu pai e falei assim, você nunca cuidou de mim? Você nunca cuidou de mim? Que agora que eu tenho 18 anos, olha isso. Você quer cuidar? E aí aconteceu uma briga, a gente brigou, eu bati na minha madrasta, eu era bem briguenta. Hoje eu olho pra mim e falo, meu Deus. Sanguínea até o último. Sanguínea, muito, 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 muito. E eu era, tipo assim, aquela justiceira mesmo, assim, tipo, defender os amigos e tudo, eu partia pra briga. E hoje eu olho pra mim e falo, meu Deus,
como Jesus me mudou mesmo. Porque hoje, tipo, as afrontas e tudo, eu abaixo a cabeça e fico quieta. E até minhas amigas até falam, meu Deus, Bruna, como que você consegue essa mansidão ou esse domínio próprio? E eu, realmente... Eu olho assim e penso, não posso ressuscitar o velho homem. Sim. Se ele chacoalhar lá, eu der brecha, ele sai. Sim. E a gente brigou ali. Aquele dia eu pedi pra ele me buscar. E ele pegou e falou assim... Ai, chega, né, dessa vida. O que você acha? Vamos morar comigo. E aí eu peguei, era tudo que eu queria ouvir, né? E peguei e fui. E daí a gente começou ali um casamento. A gente foi morar junto. E eu pensei, agora sim. Agora eu vou viver a vida que eu queria viver. Vou parar com tudo e vou viver bem. E realmente, né? A princípio eu parei com tudo. Só fiquei com cigarro. Parei de beber, parei de usar droga. Parei de tudo, assim. E tentei. Falei, agora eu vou construir a minha família, a minha vida. E só que não, né? A depressão estava ali, não tratada. Né? As feridas estavam ali, as feridas, né? A alma, né? Tinha uma lacuna enorme e não foi ele que supriu, né? Não teria como, né? Não estava. Aí era ontem ainda eu estava nós vindo de Joinville, eu contando para as meninas dentro do carro que eu tinha um ciúme excessivo, assim, possessivo. Sabe? Eu era muito ciumenta, assim, que pela questão, assim, o medo de perca, o medo de perder, o medo de ser abandonada de novo, né? Porque eu vivi vários abandonos. Então, assim, aí quando eu fui morar com o meu esposo, assim, eu tinha um medo de perder ele, um medo, assim, de ser abandonada novamente, de ser rejeitada novamente, porque eu vivi várias rejeições, né? Desde a minha infância. No meu pai, dentro da família, na igreja, daí depois pelo namorado, daí depois pela sociedade, pela situação que eu vivia, pelos amigos. E aí agora eu estava casada e eu tinha medo de novo de ser rejeitada ou abandonada. E aí eu tinha um ciúme, assim, excessivo, assim, que aqui só foi acabando com o nosso relacionamento, assim, com o nosso casamento. Aquilo que poderia ser bênção, eu consegui acabar com tudo e era o pensamento que eu tinha. Eu sempre acabo com tudo. Eu sempre destruo tudo. O que é bom, eu sempre consigo dar um jeito de destruir tudo. Era esse o pensamento que eu tinha. E vozes, né, que falavam na minha mente o tempo todo também, né? Que hoje a gente entende, né? Falando, realmente você não serve pra nada. Você consegue acabar com tudo que tá bom. Nossa, e aí você conta um episódio no livro que você quebra a casa inteira, né? Tudo. Ele voltava, tava tudo quebrado. Briga... E quebra e surta, um nível que... Eu vou dar um spoiler aqui, mas vai estar no volume 2. É realmente sobre esse ciúme excessivo. É sobre essa questão dele sair trabalhar, passar o dia trabalhando e o inimigo ficar na minha mente o dia inteiro. Ele tá te traindo, ele tá isso, ele vai te deixar, ele vai te abandonar. E o dia inteiro sendo bombardeado por pensamentos. Porque quando a sua mente ela não é preenchida, quando a sua mente ela não é preenchida pela presença ou pela palavra de Deus, né? Ela é preenchida por muitas coisas assim que o inimigo ele quer lançar mesmo, assim, sabe, na tua mente. E eu era preenchida por isso, né? Por essas palavras, por mentiras, né? Aquele especialista em mentir. E aí meu esposo chegava em casa e eu já estava surtado. Sabe, cheirar a roupa dele, pegar a roupa, sabe, surtar, assim, né, querer até mesmo agredir ele, porque ele estava fazendo isso. Daí ele falava assim, como? Eu estava trabalhando, como assim eu estava fazendo? Eu sei que você estava, e eu acreditava naquilo. Se tornou uma verdade absoluta. Uma verdade, bem, e hoje, assim, quem conhece, né, quem nos conhece de perto vê, né, a gente viaja, o meu esposo trabalhou na aproximada do governador, ele viajava muito agora, há um tempo atrás, e viajava para um lado, eu para o outro, assim. Hoje o nosso relacionamento, ele é saudável, ele é restaurado, ele é curado em Deus, assim. Aí as pessoas, quando eu conto, assim... eu acho que assim, hoje, assim, pra uma gravação é a primeira vez que eu falo isso. Eu adoro essas coisas. É novo, tá? E assim, falando, não, a gente não te vê assim. Realmente, porque eu passei pelo processo da cura e da libertação
mesmo, assim, eu precisava de uma cura, né, na minha alma e ser liberta, porque eu acredito que ali já era possessão mesmo. E você assim, se permitiu, né? Ser se liberta. permitir. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu quero ser liberta. Mas não faz nada. Não faz nada. Sentada aqui na cena, eu quero ser liberta. E não foi fácil. Assim, eu acho que foi mais difícil essa libertação do que até mesmo das drogas. Que eu falo ali, né, no volume 1, que é o que eu vou tratar depois no volume 2, sabe? Foi bem mais assim, bem mais pesado, assim, bem mais dificultoso, assim, doeu mais, assim, sabe? Foi bem maior, assim. Sim, porque é você abrir mão de... Você reconhecer. Exatamente, é você entender que não está no seu controle. Você reconhecer que realmente sozinha você não consegue. Você reconhecer que, primeiro, que você realmente precisa de cura. E você reconhecer, eu gosto muito de Isaías 6, né? Que é tão lindo quando a gente ouve o louvor da Valesca, né? Eis-me aqui, estou disponível. Só que um processo para que Isaías ele libere essa palavra e fale para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ali há porque eu acho que para o ser humano, né, o nosso ego, a nossa vaidade, nós, assim, esse eu nosso, assim, ele precisa ser quebrado e desconstruído. Você reconhecer, porque é muito fácil a gente olhar para o outro e dizer, você é culpado. É por causa de você, é por causa da tua rejeição, é porque você me abandonou, mas olhar pra gente e ver, não, realmente, o que eu farei diante dessa rejeição? Não, o problema é porque, assim, o que eu vou fazer, com essa notícia ruim? Cabe a mim me frustrar ou me levantar de vez diante dessa situação contrária e adversa que está na minha vida. E eu reconhecer que realmente eu falhei, que realmente o problema está em mim, é o que é difícil, sabe? E eu olho para o texto de Isaías 6, quando o Senhor, né, dá uma visão para ele e abre os olhos espirituais dele dentro de um templo e se apresenta para ele num trono, em um contexto totalmente difícil, de crises, né? O rei Uzias tinha morrido. E agora Deus, ele está olhando para a terra, Isaías está olhando para a terra e vendo o trono da terra está desocupado. Um rei que era bom, porque Uzias era bom para a nação. Ele não está mais aqui agora. Quem que vai prover? Quem que vai trazer a segurança? Quem que vai trazer o cuidado para a nação? E agora Deus, em uma visão, se mostra para Isaías no trono. É Deus dizendo, se o trono da terra está desocupado, o trono do céu ele continua preenchido. E trono fala de governo, fala de controle, fala de domínio. É Deus dizendo, eu não perdi o controle de nada. E ali Isaías vai passar por uma experiência espiritual em Deus. Só que quando ele se depara com a presença de Deus, quando ele vê o trono, quando ele vê os serafins, quando ele vê a presença de Deus ali e a voz do que clama, ele reconhece, quando ele se depara com a presença de Deus, que ele vai ver que o templo se enche da fumaça e há tremores nos umbrais e nas portas. Ali é o sinal da presença de Deus que desce naquele ambiente, naquele templo. Que templo é esse? O templo que estava corrompido, deturpado, né? O templo que as pessoas tinham trocado a presença de Deus por ídolos, né? Por deuses feitos por mãos de homens. E quando ele se depara com a presença de Deus, ele reconhece. Ele diz, ai de mim, que eu estou perecendo, que eu sou um homem de lábios impuros. Que eu sou um homem habito num povo, eu sou um homem de lábios impuros e eu habito também no meio do povo de impuros lábios. Porque do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías ele está desferindo ai sobre muita gente, ai dessa nação, ai de vocês pecaram, vocês erraram, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, levantaram deuses, viraram as costas para Deus, ai, 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 ai. Só que quando ele se depara com a presença real de Deus, né, que traz ali a simbologia daquela fumaça que preenche o templo, ele olha para ele e diz, ai de mim. Só que Mateus diz que a boca fala do que o coração tá cheio.
O que Isaías está falando ali naquele texto é: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. O que ele está dizendo não é que a boca dele está impura, mas ele está dizendo: o meu coração está cheio de impureza. Porque a minha boca fala que o meu coração está cheio. E eu também estou nesse meio. Então, ele está reconhecendo que ele é impuro. Tanto que aí, esses serafins que estão sobre o trono, ele desce, tira uma brasa do altar, toca aonde? Na boca, no lábio. É ele dizendo: agora que você reconheceu aonde está o problema. Aqui está o detalhe. Aonde está o problema? É Deus, assim, mostrando para Isaías como mostrou para mim. Você precisa ver, reconhecer aonde está o teu problema, aonde está a tua ferida, aonde tudo começou. Como que isso iniciou? Porque para Deus trazer, porque Deus ele não quer reformar a gente. Ele quer trazer, ele vem como restaurador, trazer o formato original. E eu não era amarga. Eu não era essa pessoa assim, raivosa, sabe? Eu não era assim. E aonde eu me perdi dentro disso. Eu não era a viciada, drogada, eu não era a surtada, eu não era a possessiva, ciumenta, eu não era isso. E aonde eu estava? Aonde eu me perdi? Aonde que eu não conseguia me encontrar? E aí, quando eu reconheci, não, o problema está realmente em mim. No momento que eu abandonei a presença de Deus, no momento que eu me apartei da presença de Deus, eu reconheci, parece que eu me vejo como Isaías. Então, é do altar. É esse altar. E aí as pessoas falam: por que é gerada no altar? Se você não cresceu no altar, se você não foi nascida do altar. É porque quem nós somos hoje em Deus, nós somos geradas nesse altar. No altar que não desfavorece. No altar que te trata, que te cura. Não é esse altar de evidência. Missionária Bruna, missionária Sara, Elaine, sabe? E todas essas mulheres que estão no livro. Zilnete, Luciane, Maria, Leila Moura. Não é esse altar de evidência. Mas esse altar que te desconstrói e que te tira tudo aquilo que não é de Deus e ele vai te construindo nele. Esse altar que não desfavorece, mas esse altar que te acrescenta, que te retribui. Esse altar de renúncia, esse altar de entrega, altar de sacrifício. Altar aonde você se lança como o próprio sacrifício. E nesse mesmo altar, o próprio Deus, ele traz essa providência, assim como foi na vida de Isaac. E quando eu me deparei, assim, reconheci, eu me vi como Isaías, sabe? Essa brasa tirada desse altar que cura e que limpa toda a tua impureza, né? E que te lava, né? Esse mesmo serafim que vai como Atenais, pega essa brasa e ele toca nos lábios de Isaías. Porque Isaías reconheceu e confessou: o problema está aqui. O meu lábio está impuro. Ou seja, o meu coração está cheio de impureza. E ele toca, porque Deus ele vem exatamente aonde você reconhece. Sabe? Por isso que às vezes a gente vê pessoas que estão vivendo num ciclo vicioso. E você tá vendo assim que não muda, que aquela situação não muda, porque precisa reconhecer aonde está o problema, de fato. E às vezes o problema não está no outro, mas o problema iniciou em nós. Não, Senhor, eu reconheço. Foi essa quebra de princípio. Eu reconheço, foi essa legalidade que foi dada. Mas eu tô aqui para fechar. Tô aqui para selar. Eu tô aqui para pedir perdão por essas quebras de princípio. Né? E eu quebrei muitos princípios na minha vida, assim, sabe? Muitos, assim, desonrar o pai, sabe? O pai e a mãe, no caso a minha mãe, né? A desobediência. Então, assim, tudo foi se iniciando ali, né? Sim, deixando com que o inimigo colocasse sobre você uma identidade a qual não era, né? Não era. E aí, quando eu reconheci que foi esse momento aí, né? Onde meu esposo não aguentava mais, eu já tinha minha segunda filha, né? A Melanie. Quando aconteceu uma briga em casa por causa dos meus ciúmes,
Ele tinha... Eu até falo pra ele, você ficou como o bonzinho da história, né? Porque Sim, assim... injustiçado. E porque hoje eu tenho tranquilidade em falar, o problema era eu reconheço que o problema era eu também. Mas ele também teve, né, falta de posicionamento, de me trazer como esposa no contexto da família dele, de se posicionar como um sacerdote, né? Por muitas das vezes ele olhava e falava assim, não, você não pode, minha mãe vai estar lá, minha mãe não gosta de você, minha família não gosta de você, você sabe, né? Então, eu vou, não. Ele devia de olhar e falar assim, não, aonde a minha esposa não vai, eu também não vou. Aonde ela não é aceita, eu também não sou. Porque nem eu e nem ele, nós não entendíamos, né, o que era viver uma vida casado, o que é ser uma carne só, né? E para você ter uma ideia, eu não conto no livro, mas quando eu surtei, quando eu quebrei a casa toda, depois da briga, foi porque ele tinha viajado 3 dias, ele estava fora, né? Estava no Paraguai. E quando ele chega de manhã, era 5 horas da manhã, era 7 horas da manhã, a mãe dele estava no portão da minha casa batendo. Vem tomar café com a mãe. E ele levanta e vai. Nem tinha visto eu, nem as crianças. E daí eu fiquei doida. Falei, você não vai? E ele dizia, eu vou. Eu falei, você não vai? E aí você até pode imaginar o que aconteceu. Aquela guerra, eu vou, você não vai, eu vai. Então você vai ver se você não vai. E porque eu não tinha referência de família. Eu não sabia o que era ser mãe, pai, ou qual era o papel da esposa e qual é o papel do homem, né? Porque eu cresci em uma casa, em um lar, onde a minha mãe, ela era o sacerdote da casa. Ela mandava e desmandava, ela que ditava as regras, né? Quem sabe foi um meio de proteção, onde ela estabeleceu isso sobre a vida dela, assim... hoje ninguém vai me maltratar. Então, eu sou a durona. Esse é o meu, né, o meu escudo de proteção. E aí, eu cresci assim, quem manda sou eu. A falta de submissão, né? Aí eu casei com um esposo que, por sinal, militar. Ele cresceu num lar onde o homem era o sacerdote e a esposa era a conciliadora, ajudadora. Então, os papéis certinhos. E eu, na minha casa, cresci em uma casa onde os papéis eram invertidos. Onde quem mandava e desmandava era minha mãe e eu não tinha o pai. Então, minha mãe era o homem e a mulher da casa. E quando eu casei, eu queria ser o homem da casa. E ele disse, não, aqui já tem um. E aí o negócio ficou um pouco estreito. E eu lembro que depois dessa briga que eu daí fui, né, que tá no livro ali, que daí ele foi embora, daí a gente ficou 3 meses separados, e daí ele saiu de casa, eu fiquei desesperada, daí eu queria acabar com a minha vida, queria destruir, comprei o crack, coloquei no bolso, daí eu fui para descer pra favela, porque eu precisava achar um meio, porque tudo que eu tinha feito não dava certo. Tomava remédio, não dava certo. Me jogar do carro, no ônibus, não dava certo. Misturar as coisas, remédios, não dava certo. Tudo. Daí porque o pensamento que eu tinha acerca de mim mesma era que nem pra morrer eu presto. Nem pra morrer eu prestava. E aí eu pensei, agora eu vou... Eu já tinha usado o crack na gravidez da minha filha mais velha. Eu fiz uso do crack e foi só essa vez. E aí, depois eu peguei e comprei, né, o crack e falei, não, agora eu vou ficar bem doida e alguma coisa eu vou fazer, eu vou acabar com a minha vida. Vou me jogar lá dentro do valetão, de um rio que tinha lá. Alguma coisa tem que dar certo. E aí foi que daí no meio do caminho tinha um culto na garagem da casa, que tá no livro, né? Sim. Que aí eu vou até pra frente desse culto, daí no meio do caminho aquele louvor entra dentro do meu coração. Eu me lembro da minha adolescência, quando eu estava na presença de Deus, quando eu cantava no grupo de adolescente aquele louvor. E aí eu penso assim, será que eu tenho perdão? Aí quando eu volto, eu falo, eu vou voltar. Se o Senhor falar comigo e tiver alguma chance para mim, fala comigo. E Deus falou comigo mesmo, porque eu sentei no meio do fio, eu não conseguia entrar. O pastor já tinha assumido a tribuna para ministrar e ele começou a pregar e ao mesmo tempo é uma guerra espiritual, né? Sim. Você tá ali, você quer ouvir a palavra, mas você não consegue. Eu tava pensando como eu ia me matar, como eu ia proporcionar dor para quem ia ficar, e como eu ia
assim, ia ser leve ou tirar aquela dor de dentro de mim. Porque, mais uma vez, eu tinha sido abandonada, né? Meu marido tinha ido embora de casa. E, mais uma vez, eu pensei que eu tinha estragado com tudo de novo. E daí eu lembro que eu ouvi, assim, o pastor dizendo, eu não posso mais pregar aqui para vocês. Eu preciso fazer o que Deus está me mandando. Eu preciso descer do lugar de evidência. Eu amo a passagem de Atos, capítulo 20, que fala sobre Eutico, que estava na janela e ele é tomado de um profundo sono. Ele cai da janela e Paulo estava pregando, estendeu o discurso até a meia-noite. E ele tem 3 características, né, Paulo, ali. Ele sai do lugar de evidência, ele para de pregar. Ele desce, ele se inclina e ele abraça. E foi isso que eu vivi, né? E Cristo fez isso por nós. Cristo desceu, se esvaziou do trono de glória. Ele se humilhou, inclinação fala de humilhação. Ele se inclinou para nós. Ele tomou aquela cruz na via dolorosa, açoitado, zombado, humilhado. E ele nos abraçou naquela cruz, com os braços abertos, ele dizendo, vocês fazem parte da minha vida. Porque quando eu não conheço, eu estendo a minha mão e eu estabeleço um espaço vital. Eu não te conheço, esse aqui é o limite que você tem de proximidade comigo. Estendo a mão, esse aqui é o espaço vital entre, né, você e eu. Mas quando eu abraço, eu tô dizendo, se aqui num aperto de mão, eu não te conheço, esse é o espaço entre nós. E aí esse espaço era o pecado. Eu não vos conheço. Só que quando Cristo morre, ele se entrega naquela cruz do Calvário de braços abertos, ele está nos abraçando, ele está dizendo, vocês fazem parte da minha vida. Uau. Eu vos abracei. E eu vi, e eu gosto de Atos 20, porque Paulo faz isso, o que eu vivi. Ele desce, ele faz o que Cristo fez. Ele desce do 3º andar, porque eles estão no 3º andar, 9 metros de altura, digamos assim. Ele desce lá, ele se humilha, ele se inclina e ele abraça aquele jovem que morreu. E ele olha para aquele povo e diz, não vos perturbeis, porque a vida está nele. E o escritor de Atos é Lucas, e Lucas é um médico. E Lucas, eu quero acreditar que nesse texto ele foi o primeiro a descer lá embaixo e verificar a pulsação do garoto e ver se tinha vida nele e quem sabe gritar, tá morto, morreu, ao ponto de pessoas tentarem levantar o jovem morto, sabe? Só que tentam levantar, mas não tem sucesso. E aí quando Paulo desce, se inclina e abraça, aquele jovem revive. E ele só volta, e era culto de ceia. Tá? Atos 20, ele queria compartilhar do pão, ele queria celebrar junto com a igreja, ele queria partilhar do corpo de Cristo. E eles não partiram o pão enquanto aquele jovem caiu da janela e morreu, não fosse restaurado e levantado. Então Paulo pega na mão daquele jovem e sobe com ele. Aí o texto diz que assim partiram o pão e celebraram até a alvorada, até o amanhecer. E eu vivi isso quando esse pastor sai do lugar de evidência, vai até na rua, se inclina, ele se abaixa no mesmo nível que eu, olha nos meus olhos e me chama de filha. Porque Deus sabe qual era a necessidade. Sim. Ele sabe que eu precisava me sentir filha. E eu não verbalizei. Mas você falou na rua. Não, eu não verbalizei. Ele é aquele que sonda mente e coração. Eu pensei, se eu tenho chance ainda, se eu tenho perdão, porque eu pensava que eu não tinha perdão de tudo que eu tinha feito. Fala comigo. E aí Deus falou comigo, filha, eu sou o mesmo Deus que fiz a promessa para você lá na tua adolescência. Eu sou o teu pai. Eu não te abandono, não te rejeito, eu não te largo, sabe? E Deus falou assim que o que eu te prometi na adolescência, eu farei na tua vida. Vou te levar de um lado para o outro para pregar minha palavra. Eu falei e farei na tua vida. E daí ainda Deus falou assim, o teu marido que foi embora, ele vai voltar. E eu vou fazer ele obreiro honrado na minha casa. O que está no teu bolso não te basta. Mas a partir de hoje, a minha alegria vai bastar na tua vida. O que eu tinha no bolso? 3 pedras de crack que eu comprei e que eu ia usar, ia beber, ia fazer alguma coisa e ia acabar com a minha vida. Isso se não virasse, né?
não continuasse uma dependente, né? Uma usuária. Só que Deus tem um porém sempre. Porém, se refizeres hoje a tua aliança comigo, porque Deus quer fazer. O acesso ele já foi dado. Só que eu preciso acessar esse ambiente. Eu preciso entrar nesse ambiente de cura. Eu preciso querer essa libertação, entende? Deus liberou uma palavra, Deus reafirmou uma promessa, assim como fez com Isaac, em Gênesis 26, quando Isaac abre os poços e depois ele vai levantar um altar, Deus desce para ele, reafirma toda a aliança que fez com Abraão e toda a aliança que ele fez com ele, Deus vem e reafirma. Foi isso que Deus fez comigo. Deus usou aquele pastor Carlos, para reafirmar essa promessa na minha vida. E teve o porém, só que você precisa, o passo é teu, você precisa dar o primeiro passo. Se você refizeres a minha aliança comigo, a tua aliança comigo, eu farei tudo isso. Você vê que depende de um reconhecimento, depende de nós. Pegou na minha mão e nós entramos. Assim, você tá me olhando hoje aqui, cabelo longo, preto, né? Um pouco mais cheinha. Mas eu era muito magra. É unção. Cabelo vermelho. Preenchida de unção. Preenchida de unção. Nossa, cabelo vermelho, cabelo bem curto, porque eu tinha acabado de ter uma das crises. E algo também que não tá ali, mas todas as vezes que eu tinha essas crises, eu pegava a tesoura e eu picotava inteirinho meu cabelo. E hoje eu tenho pavor de colocar a mão no meu cabelo. Não é qualquer um que corta meu cabelo. Eu cortava todinho meu cabelo assim. Então tava um lado curto e o outro comprido. Eu tava toda assim. Era o inimigo deformada. Deformando a sua imagem, a sua identidade. A minha identidade, assim. De dentro, interiormente e exteriormente também. De dentro para fora. Como o Senhor nos cura de dentro para fora. Sim. O inimigo tenta nos destruir de dentro para fora. Eram feridas internas, externas, sabe? Cicatrizes externas. Né? Quem sabe como Paulo. Hoje eu trago no meu corpo, de fato, várias cicatrizes, marcas, né? Porque as pessoas têm costume de pregar, a gente vê aí, nada contra também. É a marca da promessa, a marca da bênção, a marca disso, a marca... Não. O evangelho é cruz. São essas marcas, as marcas das feridas mesmo. E a gente traz no corpo, né? Invisíveis e também visíveis, né? São marcas que hoje... e eu vejo que através dessas marcas, dessas cicatrizes, elas jorram o azeite que cura, né? O bálsamo, né? Que consola, que trata outras vidas. O Senhor diz, né? Eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas ovelhas, né? E o pastor, quando a ovelha está ferida, ele vem e passa o óleo sobre as suas feridas. Porque o óleo afasta as moscas, né? As varejeiras. E o Senhor faz isso. Ele vem com a sua unção, com o seu óleo sobre nós. E nos reveste, né? E aí você reconcilia com o Senhor restaura a sua casa, restaura o seu casamento. Daí eu volto pra igreja, eu tô cheia de piercing no rosto. Aí eu tiro ali no altar, renuncio mesmo, abandono. E volto pra Jesus. E uma semana depois meu esposo volta. E ele fala que Deus falou com ele, também onde ele estava. Ele volta e falou assim, só que a gente só vai conseguir ser feliz se a gente voltar para a igreja. Daí eu falei, uau, eu também. Foi a mesma coisa que eu pensei. E realmente nós estávamos disponíveis. Nós queríamos, assim, essa mudança. Eu reconheci que eu precisava de tratamento, precisava de cura, né? Tanto psicológica quanto espiritual, né? E nós nos mudamos, Deus preparou um lugar, a gente foi morar numa chácara onde, para você ter uma ideia, para mim comprar um cigarro, eu tinha que andar 3 quilômetros. Assim, e foi um tratamento, assim, foi um lugar de cura mesmo, em Deus para minha vida, assim, longe de tudo, numa chácara. E ali eu me permiti, daí no final de semana eu vinha para casa da minha mãe, eu ia para a igreja, eu ia no monte, Deus me libertou do cigarro, fazendo campanha, ao ponto de eu pensar em parar de ir para a igreja porque eu não conseguia largar o cigarro. A pastora falou, não,
nós vamos fazer uma campanha e Deus vai te libertar. E eu falava, não, não vai não, nós vamos pro monte. Eu falei, não tem como ir pro monte, eu tô fumando, é pecado, meu Deus, né? E ela falou, não, Deus, o Deus que falou comigo, eu acredito, ele vai mudar a tua vida, você vai. Eu falei, meu Deus, o monte é lugar santo. E eu fui, fiz uma campanha de 7 sexta-feira, na terceira sexta-feira eu desci do monte, com aquela vontade de fumar, aquela vontade de colocar o cigarro na boca. Quando eu coloquei, eu comecei a vomitar bitucas de cigarro. Nossa. E eu tive uma libertação, assim, as outras 4 sexta-feira foi só para agradecer a libertação, assim, que Deus, e depois daquilo já fazem 17 anos que nunca mais eu usei o cigarro, eu tô liberta, assim, pra glória de Deus, assim, através de uma campanha no monte, alguém que não desistiu de mim. Uma pastora que falou, não, você não vai. Mas não dá, eu tô vindo pra igreja e continuo, saio da igreja e vou fumar. E ela, não, você não vai parar. Iam na minha casa, faziam oração, faziam campanha. Não me deixavam, eles não me abandonaram. Que bênção, né? Gente, eu acho que eu ia precisar, assim, de uns 3 dias de podcast. Só pra ouvir toda essa história, tudo que o Senhor fez na sua vida. É só o início. Sim, eu estou ansiosa pelo volume 2. Né? Como eu disse no início, né? Você é idealizadora do Geradas no Altar, né? Esse livro tão abençoador que, se você não comprou, eu quero te encorajar a comprar. Porque não é só a história da Bruna, né? É a história de mais 7 mulheres. Mais 6? Mais 6 mulheres, a qual eu já tive o prazer de trazer 2 aqui, além da Bruna, né? Missionárias Unete, a Sara, uma grande amiga. E, Bruna, eu gostaria que, para a gente poder encerrar, você deixasse uma palavra para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir. Aquilo que o Senhor, que eu tenho certeza, já colocou no seu coração. O livro de Neemias, capítulo 1 e verso 4, diz assim: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. A palavra para você que nos ouve neste dia é: diante de situações desfavoráveis, adversas ou contrárias na tua vida, diante de abandono, diante de rejeição, diante de uma expectativa, quem sabe, que foi frustrada, assim como Neemias, quando seu irmão chega para dar notícia de Jerusalém. A expectativa de Neemias era: tá tudo bem, tá restaurado, tá tudo fluindo, tá tudo funcionando. Zorobabel já restaurou o templo, Esdras conseguiu trazer a religiosidade, a espiritualidade. Só que tudo que ele ouve do seu irmão é: tá tudo em ruína, tá tudo devastado e a gente tá em grande miséria. Só que Neemias, ele sente a dor. E eu quero dizer para vocês nesse dia que tá tudo bem se você sentir dor. Tá tudo bem se você chorar. Tá tudo bem se você quiser se trancar dentro do quarto, chorar, lamuriar, reclamar. Tá tudo bem. O que não tá bem é você se manter nesse quarto, nesse mesmo estado. Assim como Neemias, ele senta depois de uma notícia ruim. Eu falei aqui já e eu vou repetir. Cabe a nós o que vamos fazer diante de uma situação difícil, diante de uma notícia ruim, diante de um desprezo, diante de um abandono. Cabe a nós sentarmos e chorarmos, porque tá tudo bem também se isso acontecer. Só que permanecer nesse estado é que não tá bem. Assim como Neemias sentou e chorou, ele não se esqueceu de reagir. Eu vim aqui nesse dia para dizer para você: não se esqueça de reagir. Quer sentir o efeito da notícia ruim? Sinta o efeito da notícia. Quer sentir o baque? Quer sentir a frustração? Sinta o efeito da dor. Sinta. Quer chorar? Chora. Mas não se esqueça de reagir. Não se esqueça de se levantar. Não se esqueça de se levantar, de se posicionar. Entender que tem um Deus que muda a tua história. Que tem um Deus que pode transformar a tua vida. Que tem um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Um Deus que não se limita pela situação que nós estamos vivendo. Se levanta, reage
e continua. Porque tem uma Jerusalém te esperando e é através da tua vida. A vergonha será colocada por terra. Assim como aqui no livro de Neemias, a cidade estava aberta, os muros derrubados, porque uma cidade exposta, com muros derrubados, é uma cidade envergonhada, exposta onde o inimigo tem acesso de entrar e sair e fazer o que ele queria, né? Só que, assim como Jerusalém estava esperando por Neemias para reconstruir aqueles muros, a tua casa está esperando o teu posicionamento. Sinta o efeito, chora, mas não se esqueça de reagir. Não se esqueça de se levantar. E continua aquilo que Deus te chamou para ser. Não permita que a sua identidade ela seja alterada pelo momento que você está vivendo. Porque o teu hoje, ele não define aquilo que Deus fará sobre a tua vida, o teu amanhã. A tua situação diversa e contrária hoje, ela não limita o que Deus fará. E Ele já decretou e já liberou que Ele fará sobre vidas, através da tua vida, né? Às vezes a nossa dor hoje, ela quer nos paralisar, mas levante, reage, porque tem uma Jerusalém te esperando, tem uma casa, tem filhos te esperando, tem um marido, tem uma esposa te esperando, tem uma igreja te esperando, tem uma geração esperando por você. Se levante e reage. Amém. Que palavra abençoada. Bruna, quero te agradecer por ceder um espaço do seu tempo para estar aqui conosco no FEOLcast, contando um pouco sobre a sua história, além daquilo que você colocou no livro, já nos dando spoiler de que será o volume 2. Estamos ansiosos por isso. Que o Senhor te abençoe, que aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor esteja derramando a graça, da unção e da sabedoria dele, que ele continue te usando poderosamente. Amém? E é isso, chegamos ao fim de mais um FEOLcast. Que o Senhor te abençoe. Eu faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida. E até o próximo.